A palavra de hoje, ela se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. E ela vai dizer para nós: Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com a sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada o que tinha visto. Irmãos e irmãs, hoje é dia da transfiguração de Jesus. Um dia no qual a gente precisa contemplar essa presença de Moisés e de Elias, que vieram servir Jesus, que vieram se colocar a serviço de Jesus. E ali a gente percebe que Jesus, ele convidou para estar consigo Pedro, João e Tiago. Esses 3 estavam com Jesus rezando no monte, mas Jesus desfigurou, ou seja, ele diante ali deles, Jesus ficou totalmente irreconhecível. Ele ficou totalmente revestido da glória. E conversavam sobre a morte de Jesus, que ele iria sofrer em Jerusalém. Ali estavam Jesus, Moisés e Elias, conversando como que pessoas que têm muita intimidade um com o outro. E diante dessa realidade, no momento em que Pedro despertou do sono, Pedro, ele sentiu bem estar ali. Ele sentiu bem. Portanto, ele disse a Jesus: Senhor, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, a gente percebe que diante dessa transfiguração, Pedro, ele não compreendia o que estava dizendo. Ele não sabia o que estava dizendo, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentiu muito bem estar ali. Estar na presença do Senhor Jesus é bom. Sentir que está na presença do Senhor é bom. Fazer a vontade dele, melhor ainda. Porque com certeza quando fazemos a vontade do Senhor, nós temos recompensas. Somos recompensados por fazer aquilo no qual nós sabemos que é a nossa missão. É o nosso dever estar fazendo a vontade de Deus. Mas é bom estar na presença do Senhor. A transfiguração do Senhor é a plena manifestação e revelação de Jesus a seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e após lhe anunciar a sua paixão baseada no sofrimento, na cruz e morte do Senhor, e mostra assim aos seus discípulos o esplendor da vida divina que existe nele, como um farol de esperança em meio às
vicissitudes do seguimento. A cruz não deverá ser motivo de escândalo, afinal, ela não será definida ou não será definitiva na vida do Mestre, nem na vida da comunidade nascente. Pelo contrário, aqueles que pertenceram ou aqueles que perseveraram até o fim, esses sim, com a fé, essa fé ternura, eles contemplarão Cristo ressuscitado e garantirão a esperança e o sentido das suas vidas. Portanto, é necessário que possamos observar o sentido que tem essa transfiguração do Senhor, aonde nós temos a figura de Elias e Moisés, que vieram ter com Jesus, ou seja, vieram servir Jesus, assim como Jesus, quando ele estava no deserto, a palavra fala que os anjos vieram alimentar Jesus. Os anjos o alimentaram. E Jesus, ele não estava sozinho. Ele não estava fraco na fé. Mas ali ele estava se fortalecendo, se reconectando, se firmando cada vez mais no Pai. E é isso que nós precisamos muitas vezes na nossa vida. Sair em silêncio, buscar a presença do Senhor, para que nós possamos nos conectar mais nele. Que Deus assim nos abençoe.